Todo fascista basicamente é um mentiroso contumaz. Ele se alimenta da mentira e adora a ignorância. Ele é um ignorante e adora a ignorância para fazer da sua mentira a verdade daqueles que desconhecem as coisas. E também ele é um covarde por si só. A covardia dele não é porque ele tem medo, é porque ele cria coragem quando está em grupo. Quando ele está sozinho, ele foge para os ralos, para os esgotos, junto com as baratas e os ratos. Mas por que eu estou fazendo, e tipificando o comportamento fascista? Porque eu quero ressaltar que, infelizmente, eu tenho visto o dito campo progressista não aprofundando a questão do fascismo e como este comportamento fascista, está se tornando também um fascismo cultural. Eu penso que essa expressão fascismo cultural, ela resume bem os tempos que estamos vivendo. Está sendo inoculado na mentalidade da política brasileira o pensamento protofascista, o pensamento em que se usa do expediente da mentira para enganar as pessoas e se alimenta da própria ignorância para criar as suas teses, todas evidentemente equivocadas e dirigidas muitas vezes com más e muito más intenções. O que eu tenho visto é que as pessoas em geral do chamado campo progressista não estão atentando para o que nós estamos vivendo, para o período histórico que estamos vivendo. O período histórico que nós estamos vivendo é algo que deve ser estudado, analisado e entendido, sob pena de estarmos colocando no ralo, literalmente, a nossa democracia. O que eu tenho visto é que, ultimamente, as pessoas não têm sabido combater esse nazifascismo. E estes, pela sua manipulação, pela sua forma de mentir, agora querem também partir para, por exemplo, linkar os integralistas, que são fascistas, com o campo da esquerda. E como nós temos uma população ignorante, e digo ignorante no sentido de não conhecer os meandros da política, é alvo fácil para serem pegos nesta mentira. Bolsonaro mente contumazmente todos os dias. Olavo de Carvalho é um mentiroso compulsivo. E assim essa gente vai enganando as pessoas de uma maneira que a gente vê uma turba de fanáticos e de zumbis, de pessoas que perdem a sua capacidade de pensar. Mas o mais duro disso tudo é ver a propaganda que o governo Bolsonaro tem usado. O Brasil, que está lá retratado nessa propaganda oficial, não foge à regra às propagandas oficiais de outros governos anteriores. É um Brasil que dá certo, é um Brasil que está melhorando, é um Brasil que está avançando. E essas propagandas oficiais não cumprem o papel que uma propaganda oficial deveria ter, que era de informar. Não, elas desinformam, elas mentem. Essa propaganda oficial, você não vai ver por que o bujão de gás está 5% mais caro e que em um ano o valor aumentou em 10%. Essa propaganda não fala que nós não temos mais geração de empregos, a não ser geração de subempregos. A gente precisa desconstruir isto, porque um princípio de Goebbels, que era um homem ligado à comunicação nazifascista alemã, é de que uma mentira pode se tornar uma verdade, de tanto ela ser exposta como verdade. Tristes tempos são estes, e a gente precisa resistir.
o que eu tenho visto ultimamente é muita gente falando muita coisa, fazendo análise de manchete, mas pouca análise, de fato, do contexto histórico, político, sociológico e cultural do país.